Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre a nossa carteira de trader de valor. Estamos aí fazendo mais um vídeo nessa nossa série. Dessa vez nós vamos incluir uma ação nova na nossa carteira. É uma ação do setor militar. Ela fabrica drones, né? Os drones estão sendo aí bastante requisitados nesses conflitos mais atuais, né? Já foram utilizados em outros conflitos, né? Mas acho que a guerra da Ucrânia ali com a Rússia tá meio que sacramentando a necessidade, né, cada vez maior dos militares de estarem utilizando essa tecnologia que tem sido, para ambos os lados, né, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, tem sido bem difícil de combater contra esses novos objetos, né? Vamos colocar dessa forma, né? Esses novos veículos, né? Veículos militares. E aí, a gente, diante dessa necessidade de demanda, né, eu comecei a estudar um pouco sobre as empresas desse segmento. Obviamente que a grande maioria das empresas grandes, né, elas têm algum produto desse tipo. Mas eu já tinha a Lockheed Martin, já tinha algumas outras empresas militares ali na minha carteira, e aí eu fiquei assim, cara, eu quero o filão, né? E aí eu fui pesquisando, e aí fui vendo ali as compras as compras não, né? As doações para a Ucrânia, né? E eu encontrei essa empresa, né? A AeroVironment. Ela é uma empresa especializada na produção de drone, né? Ela tem o principal drone do mercado e ela vende não só para a Ucrânia, mas para diversos outros países. E a gente vai falar um pouquinho dela aqui, vai entender o case dela. Antes da gente entrar nos números, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre o case da empresa. Tem muita gente que gosta de analisar empresas e eles gostam de encontrar empresas, né, através dos números, né? O cara vai lá e acha que vai garimpar aquilo ali com uma peneira e vai achar um pepita de ouro. Poxa, achei uma empresa muito boa. Eu já gosto de fazer o processo inverso, né? Que aí o cara geralmente ele olha os números, depois ele vai lá entender a empresa, né? Eu gosto de fazer o processo inverso. Eu gosto de pegar, né, o case da empresa, identificar o case, né, entender como é que a empresa funciona, ver se a empresa faz sentido, se ela tem um potencial de crescimento, como ela atende os clientes, como é que o produto dela é visto no mercado. Eu procuro entender isso tudo e se isso fizer sentido para mim, aí eu vou lá olhar os números. Por quê? Porque muita gente acha que os números são a coisa mais importante, mas o cara esquece que o que gerou esses números bons, né, esses números aí que você gostou, que a sua planilha lá te mostrou, essas aqui são as empresas, aquela garimpada que você deu, foi o case de negócio da empresa. E não o contrário, não foi o número que gerou a empresa, e sim o que a empresa fabrica, como que ela faz, os produtos que ela trabalha, as pessoas que estão lá, a maneira como ela vê o mundo, que gerou esses números, entendeu? Então você tem que olhar a origem da coisa primeiro. Então eu gosto sempre de dar uma debruçada no case. A gente vai olhar o case da AeroVironment aqui mas antes disso, deixa eu só explicar para vocês um pouquinho sobre essa nossa série, porque muita gente está me vendo aqui, às vezes me acompanha aqui falando muito de dividendos, né? Então, às vezes eu falo um pouquinho também sobre trader de valor. A gente tem alguns vídeos aqui explicando sobre trader de valor, dá uma olhada nessa série, tem um menu aqui, ó, investir, você vai encontrar lá uma opçãozinha trader de valor. E aí você vai chegar nesse link, que já tem vários artigos aqui, inclusive o último que a gente fez foi esse nosso vídeo, é o vídeo número 30 da série, né? 30 vídeos aí dessa série. O último que nós fizemos foi o 29, que eu falei sobre a venda da minha Tesla, né? A gente tinha até pouco tempo a Tesla na minha carteira. Eu vendi ela num bom momento, né? Consegui aí pegar um momento de alta dela ali. Eu estava até em viagem no momento, mas tive que vender para liquidar a minha Mercedes, estava ali terminando o parcelamento ali, aí eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Vou acabar de uma vez com isso, aí liquidei, vendi minhas Teslas ali com bom lucro, tive um bom retorno ali com as Teslas, estava com elas já há um tempo já, acho que foi a primeira ação aqui do nosso trader de valor, foi a Tesla, e acabei encerrando minha posição nela. Mas tem outras ações aqui, a gente falar um pouquinho sobre algumas aqui, por alto ali, mas tem algumas aqui bem legais aqui, tem 8 páginas aí para você se debruçar e aprender sobre trader de valor, que é diferente de se investir em ações de dividendos. Isso aqui não é um investimento que eu vou levar para me aposentar. Essas ações que eu estou selecionando aqui, elas têm um fim, cara. Eu não vou levar elas para minha aposentadoria como as minhas outras carteiras, né? Esse daqui é um começo e um fim ali, tem um propósito desse trader de valor. E a gente sempre brinca aqui que o nosso propósito era a gente precisa de comprar um Porsche. Eu coloquei a meta do Porsche, né? Então a gente está com essa meta aí de conseguir a grana para comprar um Porsche
através da Bolsa de Valores. Eu já consegui pagar minha Mercedes com isso, né? Mas o Porsche vai ter que vir 100% daqui, né? E aí, galera, a gente tem já algumas ações que a gente colocou. Aqui, ó, isso aqui, ó, se você for vir aqui no alto do nosso blog, ó, em carteira aqui, você vai conseguir ver algumas carteiras nossas. A gente tem uma carteira de estoque, que são as ações de dividendos, tem a carteira de REIT também, que é mais focada ali em dividendos, BDC, que são como se fosse bancos, né? Só que são fundos de empréstimos, né? E aí é um ativo interessante com alto retorno de yield, né? Se você está em busca ali de retorno imediato. E a gente tem essa nossa carteira aqui de trader de valor. A gente tem alguns ativos aqui, né? A gente tem aí, por exemplo, a Cloudflare, que nós temos 114 ações, que também foi a segunda empresa, está com retorno aí de 10,8%. Nós temos a MongoDB, que até pouco tempo estava me dando aí 400% de retorno, eu tinha que ter vendido. Isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Deu um retorno espetacular ali no meu trader, eu vou passar a liquidar ela, entendeu? Porque senão, às vezes, retrai e, tipo, às vezes, de repente, eu estou na oportunidade de pegar aquela grana e jogar para alguma outra coisa, e aí eu vou fazendo ali essa jogada. Mas a gente vai aprendendo aí, eu não sou um especialista em trader de valor. A gente tá... Até quando eu comecei a série, eu falei, galera, vou ver o que vai dar. Nosso objetivo é comprar o Porsche. A gente foi brincando ali e já estamos aí com o quê? Estamos com quanto? Nem sei com quantos que a gente está, né? Esse de baixo aqui está desatualizado. Nós já estamos aqui, ó, com 31 mil dólares arrecadados, meu amigo, com IRR médio anual, né, de 10,7%, né? 10,7% é um bom retorno, é difícil você conseguir isso daí por ano em investimento, né? Mas aqui a gente sabe o que está fazendo, né? Então, a gente tinha a Cloudflare, que nós falamos da Mongo, né? A gente tem aqui a Autodesk, que nós tivemos aí, ó, 25,2% de retorno anual, né? Nós tivemos a AeroVironment, rapaz, é difícil de falar esse nome, AeroVironment, com 17,3%, nós compramos ela há pouco tempo. Esse IRR, ele se baseia mais ou menos no que você... no momento em que você comprou até o dia atual. Então, se você comprou a ação há muito tempo atrás e ela te deu lá um percentual parecido com o que eu comprei agora, obviamente a que eu comprei há menos tempo eu vou ter um retorno maior, porque eu estou menos tempo segurando ela. Então, quanto mais tempo você tiver, mais retorno ela tem que te entregar, porque você está mais tempo com aquela ação. Então, esse IRR, ele meio que faz essa comparação, esse cálculo ali, entendeu? A gente tem a Pfizer, que deu uma explodida aí de 58,9% de retorno anualizado, né? Foi um bom retorno. E a gente tem aqui falei da Cloudflare, né? A Nutanix para fechar aí com 4,8%, beleza? Essa aí é a minha carteira de trader de valor, só para vocês entenderem, mas nós vamos falar aqui hoje da AeroVironment. Vamos entender o que essa empresa faz, quais os principais produtos dela e depois a gente vai se debruçar em cima dos números, né? A gente está vendo aqui que a empresa, o código dela lá na bolsa, né? Pô, gostei da ação, Viver. Como é que eu compro? Esse código aqui, você consegue encontrar ela lá na bolsa, beleza? Ela está lá na Virgínia. Aqui vai falar um pouquinho da receita, mas eu não vou entrar nessa parte agora. A gente fala ali depois, na hora que a gente estiver olhando os números dela. Mas o que eu queria falar para vocês? Olha, é uma empresa antiga no mercado. Eu estava meio preocupado quando eu comecei a estudar a AeroVironment, porque eu falei assim, pô, essa empresa parece muito nova, cara. A chance de dar errado isso é muito grande. E aí eu fui, à medida que eu ia me aprofundando, eu fui falando, não, é uma empresa já bem consolidada, por 1971 é uma empresa já bem consolidada, é porque agora esse mercado de drones é que veio explodindo nesse momento, né? Então eles estão se aproveitando dessa onda, né? Mas é uma empresa global, tá vendo? Ela tem sedes, tem fábricas, né? Pelo menos de fabricação em vários países do globo, cara. Então, assim, geralmente isso aqui, não se assuste nem se empolgue muito com isso, porque isso é muito comum em ações militares, né? Eu tenho várias ações militares, já comprei várias ações militares ao longo dos meus, sei lá, 11, 12 anos aqui na Bolsa Americana, e aí eu já tenho um pouquinho de experiência, então eu já nem me preocupo muito, nem me empolga muito isso, mas é legal a gente ver a presença dela, inclusive aqui no Brasil, ó, você vê, tá pintadinho ali, provavelmente esse Brasil que deve ser por conta da Embraer, né? Talvez ela tenha alguma parceria ali com a Embraer, alguma peça ali proveniente da Embraer. Mas, enfim, tem bastante países aí que trabalham com a fabricação da AeroVironment. A AeroVironment, ela tem
3 segmentos, nós vamos falar deles aqui, beleza? O primeiro deles é esse aqui, ó, o LMS, Loitering Munition. Esse Loitering Munitions, eles são como se fossem drones kamikazes. Eles são drones que, vamos dizer assim, você carrega tipo uma ogiva aqui, né, uma bombinha, né, vamos colocar assim dessa forma, e aí ele vai e se joga no alvo, ele bate lá no alvo para explodir. Então ele não vai jogar um míssil e vazar fora, ele vai com tudo ali, por isso que chama kamikaze, né, que eram os kamikazes japoneses. Então você tem 2 produtos que são o carro-chefe ali, atualmente, de crescimento da AeroVironment, são esses camaradas aí da LMS, são esse segmento aí, que é o segmento que está puxando mais na empresa, né? E a gente tem esse UXS. O que é o UXS? É o Uncrew Systems, que são os veículos não tripulados. Parece um pouco parecido com o pessoal do LMS ali, mas a diferença desse para o LMS é que esses veículos aqui, eles não têm um propósito de ataque, é mais de monitoramento, de meio que igual esses robozinhos aqui de chão, ó, por exemplo, ó, você pega esse robô aqui do chão, às vezes caiu um míssil lá, uma bomba lá que está no chão, aí os soldados não precisam de ir lá tentar pegar aquela bomba para desarmar, eles mandam esse robô, o robô vai lá com a garrinha, pega a bomba e tenta neutralizar a bomba um pouco distante, entendeu? Então, às vezes, num campo minado, ele pode ir indo ali, identificando, retirando as minas, né? Então, você tem aí um trabalho bem legal com esses robôs aí que acabam salvando bastante vidas aí no conflito. E essa parte aqui mais aviônica, né? Porque, você vê, acho que é um dos poucos produtos da AeroVironment que não tem a ver com aviação, né? A maioria dos drones, né, tem muito essa pegada aviônica, né? Mas esses outros drones aí, não tripulados, eles são mais de vigilância, de meio que mandar dados, né? Então, ele vai fazer um mapeamento do terreno para ver onde as tropas inimigas estão, para ver onde suas tropas estão, até para você mandar um ataque, né? Você precisa saber onde suas tropas estão e onde os inimigos estão, para você não mandar no vazio, né? Então, isso daí é um ponto numa guerra é muito fundamental, né? E esses produtos aqui dessa Uncrew System aqui, elas são os produtos mais caros, cara, são aviões maiores, bem maiores, né? Esses aqui são aviões menores, é parecido com um drone, mas, vamos dizer assim, de uso comercial, né? De uso assim, meio que, o pessoal fica brincando aí de jogar drone e o drone sai voando, é mais nessa pegada, os outros ali do lado já são uns drones maiores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui mais para frente, a gente vai voltar para dar uma olhada no case, porque eu sei que o pessoal fica ansioso para ver os números, né? E a gente tem a MW aqui, né, que recebe o nome do fundador da AeroVironment, que é o Mac Reed Works. O que isso daqui é? Um segmento que, vamos dizer assim, ele não é bem de venda de produto, né? Ele é um segmento mais de pesquisa, de desenvolvimento, né? Eu acho que à medida que a AeroVironment for crescendo, isso daqui vai se transformar um pouquinho numa prestação de serviço, talvez, entendeu? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Hoje ela tem aí mais de 55, né, clientes, né, ou nações que utilizam ali o seu produto e tem 1.400 funcionários ali na base, né? Vamos dar uma olhadinha agora, então, nos números da AeroVironment. Isso daqui é os dados dessa nossa menina. Você vai ver que até aqui, mais ou menos, 2019, ela meio que andou de lado, né, cara? Ela não teve nada muito emocionante. Aí deu um piquezinho aqui em 2020, né? E aí, mas chegou um momento aqui, por volta aqui desse, que diz aqui, 2024, né? Que já estamos em 2024. 2024, ela chegou a dar uma caída e aí ela deu uma estourada lá para cima. Por quê? E essa explosão aqui, se você for ver no ano, ó, teve 85,60 de crescimento na cotação, né? É um crescimento absurdo, muito alto, né? Se você for pegar aí, esse crescimento ele foi motivado por um contrato de $1 bilhão que eles fecharam com aquele segmento de drone kamikazes, né? Eles têm um drone que chama Swiftblade, a gente vai falar um pouquinho dele ali depois, mas foi um segmento que trouxe um boost aí nessa parte de drones, porque o drone deles realmente está fazendo um diferencial, não só ali na guerra, mas como
os concorrentes no resto do mundo. Deixa eu molhar a garganta aqui, porque senão a gente não aguenta, né, cara? Vamos lá então aos números, vamos entender um pouquinho. Cara, ó, de 2009 para cá, né, nós tivemos uma receita que saiu de 11,78 para 27 agora no anualizado para o próximos, vamos dizer assim, pegando esse último trimestre e esticando para os próximos, né? A gente tem um TTM aqui que seria. Então a gente tem um crescimento aí de, vamos colocar aí quase 3 vezes, né? A gente tem aí um bom crescimento na receita, a gente tem também um crescimento aqui nos lucros, né? Teve um momentinho aqui em 2022 e 2023 que nós tivemos um prejuízo muito grande, entendeu? Então, mas nada muito preocupante, a empresa conseguiu se recuperar, pode ter sido alguma coisa não recorrente, enfim, a gente teve ali uma reestruturação e aí a empresa conseguiu voltar aos trilhos. E aí nós temos agora 2,14 de lucro, né, por ação. É um lucro interessante. Não distribui dividendo, isso daqui a gente não quer numa ação de trader de valor, até para você entender, né, a gente sempre fala aqui, eu sempre toco nesse assunto, né, galera, se você está fazendo trader de valor, a ação não pode distribuir dividendos, porque você quer que a ação cresça apenas o valuation dela, cresça apenas o preço da cotação. Você quer que ela saia aqui de $60 para 220, né? Se eu tivesse comprado a AeroVironment na hora que eu comecei a estudar ela, eu tava bem, cara. Eu tava tão bem, não, que eu tinha, acho que foi mais ou menos aqui para 2023, talvez. Mas enfim, talvez eu possa ter pegado aqui, entendeu? Uns $100, mas enfim. Faz parte, cara, faz parte. Mas o que estava me preocupando com ela, né, era muito essa questão aqui do lucro, né? Mas agora que ela conseguiu esse contrato, porque tem um detalhe, esse contrato de 1 bilhão, geralmente quando você vê uma Lockheed Martin, você vê uma Northrop anunciando um contrato de militar, na maioria das vezes esse contrato, ele consiste em tipo assim, olha, pode fabricar aí um míssil ou um jato e tal, que eu vou te pagar. É uma intenção minha. Quando você tem um nome para esse tipo de contrato, é porque me fugiu da cabeça agora. O contrato que eles fecharam é um contrato já como se você tivesse feito uma licitação e tivesse ganhado a licitação, tá entendendo? O outro tipo de contrato que geralmente a gente vê nessas empresas é como se o governo estivesse falando assim, pô, ó, eu vou fazer uma licitação e você foi o possível ganhador, vamos dizer, mas eu ainda não aprovei a licitação. Vai aprovando aos poucos ali. Esse 1 bilhão já está batido o martelo, ó, pode produzir, já está garantido o seu dinheiro, não tem mais volta. Se eu cancelar, eu vou pagar uma multa, entendeu? Os outros backlogs, que é o que a gente chama quando uma empresa militar está com umas vendas programadas, a gente chama de backlog. Os outros backlogs das outras empresas, pode ser que eles aconteçam, pode ser que não, beleza? Então aqui só para vocês entenderem, né? A gente tem aí uma margem de lucro que ainda não é uma margem, vamos dizer assim, muito interessante. Aí ela estava com 8,32 e caiu para 7,82. Já teve até alguns momentos aqui que bateu 15%, mas não é uma margem assim muito atrativa para esse segmento militar. A gente poderia ver uma margem um pouquinho melhor. Mas também não é nada muito aterrorizante, tá, galera? Esses são os pontos. Eu gosto de olhar aqui um pouco do crescimento, mas eu coloquei o crescimento, em vez de olhar por aqui, eu coloquei num outro slide aqui, beleza? Acho que foi esse aqui, ó. Growth Rank. Vamos lá, aqui, ó. Beleza, ó. A gente tem aqui um crescimento de 3 anos de 17%, né? É mais ou menos isso que eu espero numa empresa de crescimento para trader de valor. É que a gente tem aí algo acima de 2 dígitos, né? Pelo menos, né? O EBITDA dela cresceu em 19%, então, apesar da margem não ser aquela maravilha, tá dando um crescimento aí de EBITDA interessante, né? E o lucro descontado aí os não recorrentes, né? Cresceu 46%. O crescimento de lucro dela foi interessante, mas muito por conta também desse crescimento da receita, né? Beleza? E aí, essa daí é a nossa taxa histórica de crescimento dessa menina aí, né? Algumas outras coisas que a gente pode falar esses aqui, ó.
acho que esses camaradas aqui, a gente pode olhar aqui, ó, a gente pode usar o índice de cobertura de juros, né? Isso aqui, ele vai servir para dizer se a empresa está endividada, né? Esse interest coverage. O que é isso daqui? É a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas, né? A gente tem um artigo lá no nosso blog que explica como analisar dívidas de uma empresa, né? Na Bolsa de Valores, sempre que a gente está se referindo, né, galera? Mas a gente sabe que o ideal é que a empresa tenha mais de 5, né? Então a gente tem que ter mais de 5 nesse número, 5 pontos, para poder ser uma empresa tranquila. Você vê que eles estão com 27,95, não é nada para a gente se preocupar, né? A gente tem aqui o Altman Z, que seria um indicador também, principalmente em indústrias, né? Isso aqui, às vezes, o Altman Z, você não consegue usar ele em tudo, entendeu? Você vai talvez usar ali mais nessa parte de indústria mesmo. Então, se você for tentar usar ele com software, não vai funcionar muito bem, mas a parte industrial funciona tranquilo. 25,68. A gente tem um artigo aqui que a gente escreveu sobre o Altman Z, que é esse aqui, ó. Esse camarada aqui, ele vai trazer para a gente, ele vai falar que se for mais do que 2,99, significa que tem um baixo risco de vir à falência. Isso aqui seria, o Altman Z é um caso mais assim extremo, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, enfim, é só para a gente saber lá, só para a gente revisar aqui, ó, ela está com um Altman Z de 25,68. Então tá bem tranquilo, tá bem safe aqui, ó, tá vendo? Ó, não tem risco nenhum aí com relação a isso. Os outros indicadores, como eu não me aprofundei em artigo aqui, eu não vou falar aqui para vocês, beleza? E tem coisa ali também que não serve para gente do trader de valor, né? Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos falar sobre a administração. Eu gosto de tocar também, entender também quem que toca o negócio, né? Esse camarada aqui, o Arib Nawabi, não sei se é assim que é a pronúncia correta, mas pelas pesquisas que eu fiz lá atrás, né? Ele entrou na empresa, foi aqui, ó, em 2021, ele é afegão, ele veio do Afeganistão, ele migrou lá para os Estados Unidos, isso daí acho que não foi agora nesse conflito do Afeganistão, foi uns conflitos para trás, e os Estados Unidos ele tem essa pegada bem legal, né, cara? Os caras, você vê, muita gente sai dos países em que eles estão, vão para os Estados Unidos e os caras fazem fortuna lá, né? Então, é uma parada interessante, quer dizer, o próprio Afeganistão perdeu, né, esse intelecto aí, essa capacidade dele de gerenciar e administrar negócios, né? Então ele assumiu lá a AeroVironment em 2021, só para vocês terem uma ideia, ó como é que ela deu uma decolada desde que ele assumiu ali a poltrona de CEO. Eu também gosto de dar uma olhada em como que a empresa se posiciona politicamente. Infelizmente, a gente tem hoje em dia, vamos dizer assim, que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas politizadas. Tudo bem que o produto dela não é um produto que depende... Quando você está falando alguma coisa mais ligada ao consumidor, é importante você ver a empresa se posicionar ali bem nessa questão. Mas, historicamente, né, a gente vê um certo equilíbrio ali nessas empresas militares. Elas jogam um pouco para os dois lados, porque ora está um democrata, ora está um republicano ali na mesa, né? E você consegue ver que, tipo assim, geralmente quando está mais favorável para um democrata se eleger, eles costumam investir mais numa campanha democrata, né? Mas se você for observar, cara, é uma coisa que meio que fugiu do controle, porque eles nunca investiram tanto assim numa campanha eleitoral quanto eles investiram aqui na campanha do Trump. Então a gente vê aí um crescimento de 120 mil dólares na campanha dos republicanos, que é o lado do pessoal da direita lá nos Estados Unidos, e aqui é como se fosse o pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos. Então, em 2020, essa realidade era outra, né? Eles tinham colocado mais dinheiro na campanha dos democratas, né? Isso aqui são as doações de campanhas para cada um dos partidos que a empresa fez ao longo do tempo, né? Não é uma empresa muito ativa a nível de doação de campanha, mas está aí. Atualmente ela está mais tendenciosa para os republicanos. Não vamos dizer que é uma empresa republicana, mais focada nos republicanos, porque tem bastante doações aqui também
lá no passado para os democratas, beleza? Mas é só para a gente ter uma ideia. Essencialmente, nessa questão militar, a gente torcer para que o Trump ganhe e ela vai se dar, vamos dizer assim, na teoria, ela tende a se dar melhor do que o Biden, já que ela não investiu muito na campanha do Biden como investiu na campanha do Trump, né? Vamos continuar aqui, então. Eu tenho que mostrar só algumas coisas para vocês aqui que eu acho que pode ser interessante para a gente, né? Bom, isso daqui é só para a gente entender, né? Ó, a Loitering Munitions System, né? Que é o LMS, eles têm dois drones que são os principais, que é o Switchblade 300 e o Switchblade 600, né? Eles estimam uma capacidade de produção de 1 bilhão, né? A gente tem uma receita da Aero Environments de 716 milhões em 2024. Ele vai detalhar ali o quanto que cada um, né, desses segmentos ali corresponde nesse bolo de 700, né? A gente vê que aí mais ou menos uns 1/3 quase, né, vem da Loitering Munitions, da LMS, que são os drones kamikazes, né? Tem um ponto interessante para vocês terem uma ideia. Eu lembro que eu tinha visto em algum vídeo militar, e agora eu não sei mais qual, tentei encontrar aqui para trazer para vocês, mas depois eu acabei conseguindo procurar, meio que assim na internet, ali avulso, batendo um a um. Eu consegui achar uma tabela, porque esses camaradas aqui que são os grandes, vamos dizer assim, projeções de ganho. Eu vou mostrar a tabelinha já na sequência ali. Deixa eu concluir aqui que eu quero mostrar as projeções de ganho de cada um. Mas essa Uncrewed System, que são os veículos não tripulados, mas não ligados à parte militar, eles são responsáveis aí por 500 milhões, né? A gente tem uma fatia muito grande vindo disso e a gente espera uma capacidade de produção de 1 bilhão dessa parte, né? E a MacRead tá 76 milhões ali, essa parte mais... Tem até uns projetos aí ligados a Marte, né? Pode ser interessante para a gente, né? Então aqui, é só para a gente ter uma ideia aqui de potencial de crescimento, né? Eles acreditam que essa parte dos veículos não tripulados, né? Que a gente vê aqueles veículos lá que vão lá desarmar a bomba que eu expliquei para vocês, 700 milhões de possibilidades de crescimento, né? A gente vê 2 bilhões com esses veículos menores, né, de reconhecimento não tripulados, e a gente tem aí 4 bilhões com os veículos médios, né? Tem essas diferenças aí. Esses dois aqui são veículos de reconhecimento, né? E a gente tem aí 5 bilhões, né, de crescimento possível nos drones kamikazes, né? Esses drones kamikazes, eles são o grande boom do momento, né? É isso que a gente tem que estar acompanhando, né? Então a gente já tem ali um contrato de 1 bilhão já meio que no nosso cofre garantido para entrar. A gente tem aí pelo menos, né, aí uns 3 anos, pela estimativa que a gente estava vendo aí, de uns 3 anos com crescimento de 20% devido a esse contrato aí, tá? Nesse segmento, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o que eu estava falando com vocês, olha, a gente tem isso aqui, ó. Eu fiz essa tabelinha aqui para vocês terem uma noção mais ou menos, né? Essa tabela é o seguinte, galera, ó. A gente tem aqui os principais drones kamikazes hoje do mercado. A gente tem o CH-901 da China, qual o custo de cada um desses drones? $10 mil, né? A gente tem o Alpagu da Turquia, com 20K, é um preço já mais elevado do que o chinês. A gente tem o Shahed 136 do Irã, que está sendo usado pela Rússia nos conflitos contra a Ucrânia. Esse drone custa $20 mil. A gente tem o Hero 30 de Israel com $10 mil. É um custo mais ou menos ali parecido com o da China, né? Que é, sim, o segundo menor custo. E aí a gente entra com esses dois drones aqui, que são os drones da AeroVironment. É o Switchblade 300 e o Switchblade 600. Qual a diferença do 300 para o 600? O 300, ele não vai abater um tanque de guerra. O 600 já vai conseguir detonar um tanque de guerra. O 600 custa $70 mil.
Note que esses drones aqui para baixo, eles também não são para bater tanques de guerra, entendeu? Então eles são mais, não abate blindados, vamos colocar dessa forma, né? Porque a munição desses daqui para baixo são menores. O que seria compatível com esses aqui? Seria o Switchblade 300 da AeroVironment. E aqui que é o ponto, né? Olha a vantagem competitiva da AeroVironment contra os outros do mercado, né? A AeroVironment tem um custo de $6.000 por cada drone dela. Isso daí é, vamos dizer assim, 40% mais barato do que o segundo colocado, que é o chinês, e o de Israel, né? Com $10.000 cada um, né? Então isso daí é um diferencial muito grande com relação aos outros países, né? Então isso daí é interessante para a gente poder... Isso é uma vantagem competitiva para a AeroVironment comparado com o resto, né? Isso daí é o que apostaria no sucesso dela, beleza? Quais são os riscos que a gente teria com uma empresa tipo a AeroVironment? Seria o seguinte, um risco de cancelamento de contrato, porque ela tem aquele 1 bilhão lá que está garantido, mas pode vir outros contratos, e aí o governo cancelar e ela projetar um crescimento e tal, e aí acabar não acontecendo. Isso pode ser um impacto um pouco grande, né? A gente tem o surgimento de novas tecnologias. Esses drones que vocês estão vendo, tanto os militares kamikaze quanto os outros de observação, eles não são drones totalmente autônomos. Eles precisam de alguém ali pilotando, comandando eles, né? E isso meio que é uma barreira, né, para a própria AeroVironment. Ela está tentando trabalhar com isso, está tentando fornecer algumas tecnologias para isso, né? Mas a gente pode vir uma empresa aí, por exemplo, uma Lockheed Martin ou alguma dessas grandes, que consiga fazer um drone que não dependa do controle humano. Por que isso é um risco? Por quê? Porque os drones que a AeroVironment fornece, tipo esse daqui, que é o Switchblade, você vê que ele é bem pequenininho, né? Ele não é um drone muito grande. Você consegue colocar ele na sua mochila ali de combate e lança ele e vai controlando ali ele, né? Na verdade, eu até brinco com um colega nosso lá na Alemanha, né? Ele é imigrante, né? Aí eu falo com ele assim, cara, você sabe que se os russos vierem aqui na Alemanha, você que vai ter que ir lá na frente dar tiro, lá na frente lá levar tiro, dar tiro e andar de capacete para cima e para baixo. Porque os alemão mesmo, eles vão ficar aqui no escritório controlando os drones aqui, tudo com controlezinho, né? E vão botar os imigrantes lá para meter tiro e levar tiro nas costas, né? Aí ele pega e fala assim, eu sei disso, eu tenho certeza disso, por isso que eu estou preparado aqui, que não sei o quê. Aí, cara, é mais ou menos essa pegada. Mas qual é o problema disso? Porque quando você coloca um drone desse, ele depende muito do GPS. E aí o que a Rússia está fazendo lá na Ucrânia? Ela está meio que confundindo ou bloqueando o acesso ao GPS ali na região. E aí meio que você fica sem sinal de GPS e você não consegue controlar o drone. Então é uma maneira de você inutilizar esses drones, né? Então isso daí é um ponto complicado, né? Eu vou falar de um outro ponto aqui, que eu vou trazer um slide que vai me ajudar. Mas antes da gente descer, só para vocês terem uma ideia, era um mercado aí que a gente tinha mais ou menos aí 200 milhões, subiu para 500 em 2025, agora o próximo ano, e 2027 a gente espera 1 bilhão nesse segmento, beleza? É um segmento que está crescendo bastante, tá, galera? Tem uma parte aqui que é um outro risco, que é o seguinte, que na verdade não é risco, né? São isso aqui, ó. Eu achei legal isso daqui, ó, essa Air Defense System aqui, que são sistemas de defesas aéreos, que são meio que automáticos, né? Podem detectar os drones ali e já logo irem neutralizando eles com armas, né? Então isso daqui é uma pegada legal. E aqui é o que eu falei aqui do GPS não estando disponível, né? Que também é um risco ali. E eles não só podem também, vamos dizer, sofrerem com isso, como que eles podem vender isso como sendo uma solução. Você imagina que você lança um drone autônomo que ele sobrevoando desabilita todos os sistemas eletrônicos do seu inimigo. Olha que maneiro, né? Isso daí seria um ponto bem interessante, né? Ou às vezes uma arma dessa daqui para você colocar em bases militares, em aeroportos, em pontos estratégicos ali, né, para se defender de um ataque de drone, né?
ou às vezes até mesmo dentro de navios, né, que tem drones aquáticos e tal, mas isso daí não é muita pegada da AeroVironment, desses drones aquáticos, que é uma outra pauta aí para a gente poder estudar mais para frente. Mas enfim, isso daqui é mais os estudos, né, que eles estão fazendo aí na MacRead para poder vir novos produtos nesse segmento, né? Então é isso, galera. Acho que deu para a gente dar uma pincelada boa aí, né, na AeroVironment, para a gente poder entender o que essa empresa é, né, o que ela pode entregar para a gente de solução e o potencial de crescimento dela, tanto de receita, né, quanto de market share. É uma empresa bem interessante aí para a gente estar acompanhando, né? E agora eu vou estar acompanhando de perto, porque agora ela faz parte da minha carteira de trader de valor. Então aí, para quem gosta aí da nossa série, segue a gente lá aqui no nosso canal e entra lá no nosso site para acompanhar mais novidades da série do Trader de Valor e também da nossa série de várias outras séries que a gente fala lá sobre dividendos, balanço comentado, enfim, uma série de outros temas que a gente vai trazendo lá todo mês. Agradeço a todos, fico por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!